Boa noite, esse é o canal Força Educação e essa noite eu quero conversar com você sobre o egoísmo, a egolatria e sobre essas diversas formas que nós temos enfrentado no mundo atual de negação de Deus. E o meu motivo maior de falar sobre esse assunto é porque no último vídeo, aliás nos dois últimos, eu tenho tratado da autoagressão infligida, mais comumente conhecida como automutilação. E muitos jovens têm me perguntado acerca do que leva a isso. Por que algumas pessoas aparentemente tão saudáveis e tão belas, tão bonitas, tão cheias de vida, tão cheias de sonho, de repente abandonam tudo isso e começam a se sentir culpadas das suas próprias vidas, das suas próprias escolhas, dos seus próprios rendimentos na vida, ao ponto tal de suscitar deixar a vida. Em alguns casos, as pessoas não usam os meios adequados para tal, mas infelizmente conseguem deixar a família em pânico. E quando se conversa com essas pessoas, muitas delas não sabem explicar o porquê. É simplesmente um silêncio, um vazio, uma dor que não se suprime. E meditando na palavra de Deus, estudando a palavra, assistindo a pregações, buscando entendimento do alto, eu chego a uma conclusão, não só como sociólogo que sou, mas muito além disso. O meu pensamento se volta para entender o outro, para reconhecer no outro uma pessoa que precisa de ajuda. E essa ajuda, infelizmente, ela não passa apenas pelos barbitúricos, pelos psicotrópicos, pelos remédios, enfim, que podem ajudar a pessoa a perceber a realidade, mas de fato não são capazes de curar completamente. Pois uma pessoa que passa por um transtorno, como o transtorno de borderline, ela precisa de acompanhamento a vida inteira. Isso segundo a própria psicologia, a própria psiquiatria e até mesmo a psicanálise. Dificilmente uma pessoa que esteja acometida deste mal pode ser considerada plenamente curada, pois existirão gatilhos que vão levar essa pessoa novamente a práticas de autoagressão. Talvez não na mesma proporção anterior, antes do tratamento, mas a família deve estar sempre vigilante. Quando eu falei, enfim, sobre transtornos de personalidade limítrofe e me detive no transtorno de borderline, era porque é o mais comum e porque ele está diretamente associado a uma prática bem naturalizada da nossa sociedade, o consumismo e diretamente o egoísmo. E quando eu falo do egoísmo, eu quero deixar claro que não é o egoísmo de você querer simplesmente o mundo para si, mas você quer o mundo e toda a atenção que nele há para si. E aí me vem à mente exemplos bastante grotescos de pessoas que, para chamar a atenção, por exemplo, estão criando perfis falsos da namorada do cantor que veio a óbito agora, o Gabriel Diniz, ou mesmo o próprio perfil do Gabriel Diniz. Parece um circo de horrores, mas tem pessoas que fizeram isso. Tem pessoas que estão compartilhando as fotos do acidente do cantor, pois ele era muito famoso e a intenção simplesmente é ter visibilidade, ter reconhecimento. E quando eu falo sobre essa perspectiva, nada me sai da cabeça do que uma vontade imensa de ser visto e de ser aceito. O problema é que a atitude que está sendo adotada para isso é das mais condenáveis e intoleráveis também, pelo desrespeito
ao morto e principalmente à sua família. E aí é onde entra um tratamento que eu acredito que é capaz de lhe curar, não só na sua cabeça, não só nas suas emoções, mas na sua alma. E esse tratamento é descrito pelo apóstolo Paulo no livro de Filipenses, no capítulo 2, dos versos 1 ao verso 6. E eu digo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, um homem verdadeiramente santo, que ensina exatamente o que é a conversão, pelo seu exemplo do caminho de Damasco, deixa bem claro que o nosso Salvador e Redentor das nossas vidas, Jesus Cristo, ele tinha a forma de Deus. Em outras passagens ele fala claramente que Jesus estava com Deus desde o princípio, mas não usurpou ser Deus. Não quis o lugar de Deus em momento algum. Antes, entregou-se para a morte, e a morte mais humilhante que poderia haver à sua época, a morte de cruz. E isso deve ser o exemplo de todo cristão. E esse deve ser o exemplo para toda a humanidade. Sim, toda. Nós não devemos buscar as nossas vanglórias, esse orgulho tão exacerbado que destrói a sociedade, que destrói as nossas vidas. Antes, é preciso aprender a ser feliz com o outro, a aceitar o outro, a conviver com as outras pessoas, ainda que pensem diferente de você. Nós não temos o direito de roubar aos outros o pensamento. E aí eu cito um livro que é muito importante, que eu li na adolescência e que, vez por outra, eu até cito aqui no canal, um livro de George Orwell, 1984. Uma sociedade completamente policiada, existia a figura do grande irmão. E o grande irmão, ou Big Brother, no original, ele vigiava tudo que as pessoas faziam, filmagens, câmeras, até o ponto que ele chegou a idealizar um projeto de ideia-crime, em que seria possível antever os pensamentos das pessoas e os pensamentos considerados dissociativos para a sociedade então seriam banidos, seriam expurgados e as pessoas seriam presas por esses pensamentos. Devido à gravidade do pensamento, se fosse contra a sociedade instituída, a pessoa poderia ser condenada à morte. Nós estamos passando por isso na nossa sociedade atual. Eu fiz um vídeo anterior, mas faz um tempinho, sobre o pelagianismo, uma doutrina herética do século IV, trazida por um monge, Pelágio, que acreditava que o homem, apenas por viver da sua própria humanidade, seria levado necessariamente ao caminho de Deus. Esse é o maior equívoco que pode existir, é uma heresia terrível, porque nós não somos capazes de chegar a Deus por nossos próprios esforços, mas apenas pela fé e pela graça que Deus nos dá, pela descida do Espírito Santo, por confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e crermos que verdadeiramente Ele ressuscitou ao terceiro dia da morte, vencendo a morte. Mas infelizmente, nos nossos dias não é isso que nós estamos contemplando. As pessoas acreditam que verdadeiramente
É possível criar um paraíso na Terra. E isso traz muita frustração, muita agonia, muito desinteresse pela vida e pelas outras pessoas. Pois é impossível, por mais que você ame alguém, perdão, por mais que você se dedique, você amar como Jesus amou. Sem interesse algum, sem mácula alguma. Nós amamos, mas amamos como homens, como pessoas reais. E nosso amor tem fragilidades e tem falhas, mas o amor de Deus é infinito. Então, se você se sente hoje afligido por algum desses transtornos que eu já falei, se você se sente hoje abandonado pela sua família, se você se sente hoje deixado pelos seus amigos, saiba que existe um amigo que nunca te deixará. Ele é Jesus Cristo. Ele pagou com a sua própria morte pela tua vida, e não uma vida desse mundo, mas a vida eterna, que ninguém pode te roubar e ninguém pode te tirar, e que é uma felicidade tão grande que o apóstolo Estevão, mesmo apedrejado, teve como suas últimas palavras catalogadas que o seu sangue diante daquela morte não fosse imputado aos seus algozes, às pessoas que o apedrejavam. Pois façamos então uma oração neste momento e peçamos a Deus que nos dê o caminho, a liberdade e a vida segundo a fé em Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que criastes todas as coisas, entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas e pedimos ao Senhor que nos dê a paz, a longanimidade e a benignidade que somente a mansidão de Cristo é capaz de trazer a nós. Que a nossa fé nesse mundo seja abolida em favor da fé em Jesus Cristo e que assim possamos nos chegar perto de Ti e deixar para trás o homem velho e alcançar verdadeiramente a salvação das nossas almas. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, por intercessão do Santo Espírito. Amém. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha e compartilha a mensagem. Boa noite.